Olá pessoal, meu nome é Bruno e nós vamos dar prosseguimento aí com o módulo 3, né, do nosso curso de NR10, Serviços em Eletricidades, né? Então vamos falar um pouco sobre medidas de controle dos riscos, né? Primeiro passo, desenergização de instalação elétrica. A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho durante todo o tempo de intervenção e sob o controle dos trabalhadores envolvidos. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados e obedecidas na sequência a seguir. Primeiro, seccionamento, confirmar se o circuito está realmente desligado e o alimentador do circuito pode ser executada a intervenção, mediante verificação dos diagramas elétricos. Impedimento de reenergização, verificar se as medidas de impedimento de reenergização aplicadas que sejam compatíveis com o circuito de intervenção, como abertura de seccionadoras, retirada de fusíveis, afastamento de disjuntores, de barras, relés, bloqueio, travamento por chaves e utilização de cadeados. Constatação de ausência de tensão, o efeito do próprio ambiente de trabalho através de instrumentos de medição dos painéis fixos ou instrumentos detectores de tensão. Observar sempre as classes de tensão destes instrumentos. Verificar se os EPCs necessários para o serviço estão dentro das normas vigentes e se as pessoas envolvidas estão capacitadas e devidamente protegidas. Instalação de aterramento temporário. Verificar as instalações do aterramento temporário quanto à perfeita equipotencialização dos condutores do circuito ao referencial da terra, com ligação deste a este referencial, com equipamentos apropriados. Proteção dos equipamentos energizados nas proximidades do circuito ou equipamentos a sofrer intervenção, verificando assim os procedimentos materiais e EPIs necessários para a execução dos trabalhos, obedecendo a tabela de zona de risco e zona controlada. A proteção poderá ser feita por meio de obstáculos ou barreiras de acordo com a análise de risco, né? Então, nós fazemos análise de risco e aí nós detectamos se nós vamos usar obstáculos ou barreiras para a proteção de elementos energizados existentes em zona controlada. Instalação de sinalização e impedimento de energização. Confirmar se foi feita a instalação da sinalização em todos os equipamentos que possam vir a energizar o circuito ou equipamento em intervenção. Na falta de sinalização de todos os equipamentos, esta deve ser providenciada. E qual é o seu objetivo? Assim, podemos dizer que o aterramento pode ser dividido em 3 partes, sendo proteção da integridade dos profissionais da área de usuários e animais, permitir um funcionamento adequado dos dispositivos, realizar a descarga de energia elétrica indesejada nas carcaças de equipamentos. Entrando aí em equipotencialização, a definição, o termo de equipotencialização representa o ato e o resultado obtido quando são colocadas em prática medidas para que as diferenças de potencial entre 2 ou mais corpos sejam a mínima possível, diferente do aterramento, que necessita que obrigatoriamente os elementos condutores tenham contato direto com a terra. A equipotencialização não envolve a ligação direta com a terra. Isso acontece devido à premissa básica desse processo de colocar os condutores no mesmo potencial entre si. É muito importante que qualquer ligação dos elementos condutores em massas e terra esteja o mais próximo possível de um mesmo potencial. Isso evita o risco de choque e o mau funcionamento dos equipamentos e danos aos equipamentos eletroeletrônicos. Falando um pouco sobre seccionamento automático da rede da alimentação, os trabalhos que envolvem o setor elétrico são de uma suma importância, porém eles podem apresentar diversos riscos à saúde e à vida dos envolvidos, devido aos efeitos que a eletricidade tem no corpo humano. Em 2011, no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, 298 mortes foram causadas por choques elétricos. Além disso, a eletricidade foi a causa provável para 265 incêndios. Para minimizar esses perigos, várias formas de prevenção são aplicadas no ambiente de trabalho, visando aumentar a segurança e proteger os trabalhadores. Dispositivos da corrente de fuga. Esse dispositivo tem por finalidade seccionar
a energia elétrica que alimenta determinado circuito. Na ocorrência de uma corrente de fuga que exceda determinado valor, sua atuação deve ser rápida, menor que 0,2 segundos. Esse tipo de dispositivo é conhecido como DR, né, que é o diferencial residual, que é o princípio de funcionamento. Extra baixa tensão. A definição de extra baixa tensão é de um sistema de extra baixa tensão, que é o CELV, deriva de baixa voltagem apresentada por ele, um sistema PELV, do inglês Protect Extra Low Voltage. Sistema de extra baixa tensão protegido tem as mesmas características, diferenciadas somente por não ser eletricamente separado da terra. Em ambos, a voltagem não deve exceder a 120 volts em corrente contínua e 50 volts em corrente alternada, de maneira que ela seja sempre muito baixa para causar uma corrente com potencial suficiente para causar um choque elétrico nocivo, né, ao ser humano. Barreiras invólucros. Em instalações elétricas de baixa e alta tensão, o contato do ser humano com a rede elétrica pode resultar em choques elétricos, né? No entanto, na rede de alta tensão, os riscos são maiores devido à potência da corrente elétrica. Diversas vezes, os acidentes não causam danos à vida do trabalhador, mas podem destruir patrimônio, instalações, afetando a vida de milhares de pessoas. Bloqueio, né? Bloqueio os impedimentos. Bloqueio é a ação destinada a manter por meio mecânico um dispositivo de manobra fixo em determinada posição, de uma forma a impedir uma ação não autorizada, em geral utilizado cadeados. Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem acionamento ou religamento de dispositivos de manobra, chave interruptores. Importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para os trabalhos simultâneos de mais de uma equipe de manutenção. Obstáculos e anteparos, né? Os obstáculos são formas implementadas no sistema elétrico destinados a impedir o contato involuntário de pessoas ou animais com partes vivas, energizadas, de um determinado circuito. Entretanto, não evita que este contato não há uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar este obstáculo. Um exemplo são os muros ou grade de uma cabine primária. Porém, se alguém pular o muro para pegar um objeto dentro da subestação, correrá perigo. Isolamento de partes vivas. O isolamento é destinado a impedir todos os contatos com partes vivas da instalação elétrica, através de recobrimento total por uma isolação que somente possa ser removida através de sua destruição. As isolações dos componentes de uma instalação elétrica têm um papel fundamental na proteção contra choques elétricos. Isolação dupla ou reforçada. Vários equipamentos são utilizados em locais e de forma que, para maior proteção do trabalhador, é necessário um segundo nível de isolamento. A isolação dupla ou reforçada normalmente é aplicada a equipamentos portáteis, como furadeiras e parafusadeiras elétricas, manuais, e esses equipamentos são utilizados em locais e condições de trabalho variadas, e também por suas características requerem outros sistemas de proteção, que permitam uma confiabilidade maior do que aquela oferecida exclusivamente pelo aterramento elétrico. E separação elétrica. Uma das medidas de proteção contra choques elétricos, prevista na NBR 5410 de 2004, é a chamada separação elétrica. Ao contrário da proteção por seccionamento automático da alimentação, ela não se presta ao uso generalizado pela própria natureza. É uma medida de aplicação mais pontual. Exemplo, de instalações que possuem separação elétrica. São salas cirúrgicas de hospitais e que o sistema também é isolado, usando-se igualmente um transformador de separação, mas todos os equipamentos por eles alimentados têm as suas massas aterradas, né? E aí, falando um pouco sobre habilitação, qualificação e capacitação e autorização dos trabalhadores, na própria NR, no seu item 10.8.1, é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, e é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado no registro competente de classe. E aí, é considerado trabalhador capacitado aquele que tem as seguintes condições:
simultânea. Recebe capacitação sob orientação de responsabilidade de profissional habilitado e autorizado e trabalha sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Né? Em relação aos equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção coletiva são uma forma básica de segurança no ambiente de trabalho, são equipamentos materiais ou ferramentas utilizados para a segurança de todo o grupo de trabalho, enquanto uma atividade é executada. A principal função desses equipamentos é impedir o acesso de pessoas não autorizadas e não capacitadas em áreas consideradas de risco, e também controlar o acesso acidental. Aos pontos de risco e ambientes de trabalho, os EPCs não são necessariamente e nem exclusivamente equipamentos de proteção de um coletivo, como cercas, né, no caso, podendo ser somente de uso coletivo, por exemplo. Uma máscara de solda ou um cinto de segurança é para trabalhos à altura e é considerado como equipamento de proteção individual. Os trabalhos realizados no setor elétrico diversas vezes podem deixar o trabalhador exposto a diversos riscos à sua saúde. São várias as formas de proteção para diminuir esses riscos, como o uso do EPC, e, no entanto, existem situações em que não é possível aplicar esses equipamentos ou onde o uso somente deles não é satisfatório. E, por isso, os equipamentos de proteção individual são utilizados e são muito importantes. Nós temos vários equipamentos de proteção individual que nós podemos aplicar na área elétrica, né? Um calçado de segurança, uma luva, né? Uma luva para eletricidade, um capacete de segurança, cinto de segurança para o risco associado ao trabalho à altura. Então, nós temos diversos equipamentos aí. E os EPIs são todos dispositivos ou dispositivos utilizados pelos trabalhadores destinados à proteção dos riscos relacionados às atividades realizadas no ambiente de trabalho, que podem afetar a saúde e segurança ou a vida. O equipamento de proteção individual pode ser constituído por vários meios ou dispositivos associados de forma a protegê-los e ser utilizados contra um ou vários riscos simultâneos. Então, lembrando que é obrigatório o uso do equipamento de proteção individual, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente no trabalho ou doenças ocupacionais. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender situações de emergência. O empregador tem responsabilidade em relação ao EPI, né? A empresa deve fornecer ao funcionário todos os EPIs adequados ao risco que ele esteja exposto. Os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade e exigir o seu uso. Fornecer sempre ao empregador somente EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança. Então, nós devemos adotar, né? A empresa ela deve fornecer para o funcionário somente o EPI adequado de acordo com a função que ele vai exercer. Devemos também orientar, capacitar o empregado quanto ao uso adequado, acondicionamento e conservação. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela guarda, né, e manutenção desse equipamento. Comunicar ao Ministério do Trabalho, o emprego, qualquer irregularidade, né, que você possa ver em um equipamento de proteção individual. E as obrigações do funcionário aí é utilizar o equipamento para a finalidade a qual ele foi destinado, né, na sua atividade, responsabilizar pelo acondicionamento e conservação desse equipamento, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, né? Entrando aí um pouco também para falar sobre rotinas de trabalho, né, um tema dentro da NR10. As rotinas de trabalho são importantes para que possam ser definidos os procedimentos básicos para a execução das atividades no ambiente de trabalho das instalações elétricas, quando energizadas ou desenergizadas. Essas definições aplicam-se a todas as áreas envolvidas nas instalações e objetivam a segurança de todos aqueles que têm algum tipo de relação nos trabalhos executados. Liberação de serviço. O objetivo da liberação de serviço é definir procedimentos básicos para a liberação da execução da atividade, trabalhos em circuitos e instalações elétricas desenergizadas. O âmbito de aplicação aplicam-se áreas envolvidas direta ou indiretamente no planejamento, programação, liberação,
coordenação e execução do serviço no sistema ou instalações elétricas. Sinalização de segurança. A sinalização de segurança consiste em um procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou acesso e cuidados identificados nos circuitos ou parte dele. É de fundamental importância a existência de procedimentos de sinalização padronizados, documentados e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores, próprios e prestadores de serviço. Os materiais de sinalização consistem em cone, bandeirolas, fitas, grade e sinalizações, placas e etc. Inspeções de área e serviços, ferramental e equipamentos. As inspeções regulares nas áreas de trabalho, nos serviços a serem executados, no ferramental e nos equipamentos utilizados, consistem em um dos mecanismos mais importantes de acompanhamento dos padrões desejados, cujo objetivo é a vigilância e controle das condições de segurança do meio ambiente laboral, visando a identificação de situações perigosas e o que ofereçam riscos à integridade física dos empregados, contratados, visitantes e terceiros que adentrem a área de risco, evitando assim que situações previsíveis possam levar à ocorrência de acidentes, Então esse foi mais um módulo, resumido do nosso conteúdo de NR10. Explore o nosso material em PDF, que é um material completo com toda a informação que você precisa, e aguardo vocês em um próximo módulo.